conviver com pessoas difíceis não é fácil. Mas quem são as pessoas difíceis? A pessoa mais difícil com quem convivemos é a pessoa que vemos diante do espelho. Projetamos-nos nas outras pessoas e temos dificuldade de conviver com elas, porque temos dificuldade de lidar com nós mesmos, de enfrentar a nós mesmos. Temos dificuldade de lidar com o nosso temperamento, com a nossa personalidade. Temos dificuldade de conversar com nós mesmos, de ter um solilóquio, uma conversa no espelho. É por isso que as relações são tão trincadas, quebradiças, cheias de sensibilidade. Nós vivemos num mundo de mais de 8 bilhões de habitantes e estamos estressados uns com os outros. E esse estresse começa dentro de casa, marido e mulher, pais e filhos, filhos de pais, irmãos. Esse estresse avança um pouco mais para a escola, para o campo de trabalho. Esse estresse também acontece lá na igreja. E por que não dizer que esse estresse está nas relações humanas, nas relações interpessoais, internacionais? Vivemos um tempo de guerra, onde o homem é o lobo do próprio homem. Nação contra nação, reino contra reino. Pessoas declarando guerra contra aquele que é o seu irmão, feito também à imagem e semelhança de Deus. Os orçamentos mais robustos das nações é para construir armas de destruição, porque nos tornamos inimigos uns dos outros, rivais uns dos outros. Não estamos cooperando, estamos competindo. E é por isso que a Bíblia diz que a comunicação harmoniosa, azeitada, feliz, é a base da própria existência, porque a morte e a vida estão no poder da língua. Você pode dar vida ou pode matar pessoas, dependendo da maneira como você se relaciona com elas. É claro que nós não somos uma pessoa perfeita, é claro que nós não viemos de uma família perfeita, é claro que nós não nos casamos com uma pessoa perfeita, e é claro também que nós não temos filhos perfeitos, nós não temos amigos perfeitos, nós não frequentamos uma igreja perfeita. Então vamos ter motivos de queixa uns contra os outros, mais hoje ou mais amanhã. Somos susceptíveis a erros, a falhas. Agora, eu quero aqui alertar você para um ponto. Não guarde mágoas. Perdoe. Porque guardar mágoas é cobrir a sua alma de uma fuligem. A sua alma vai ficar encarvoada, suja. E isso vai trazer pesar para o seu coração. Guardar mágoa, na verdade, de alguém é uma espécie de autodestruição. É autofagia. É como se você bebesse um copo de veneno pensando que o outro é quem vai morrer. Perdoar é uma necessidade vital. Sem perdão não tem saúde emocional, não tem saúde espiritual, não tem nem saúde física. A medicina comprova que mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais são por problemas chamados psicossomáticos. Ou seja, o corpo vai assimilando as angústias da alma, as tensões da vida, as mágoas não curadas, as feridas ainda sangrando. Isso vai adoecendo o corpo.
a mente. Então, Jesus afirmou que se você não perdoa, por exemplo, você não pode orar, porque as suas orações são interrompidas. Se você não convive harmoniosamente com a sua esposa, com o seu marido, suas orações são interrompidas. Se você não perdoar, você não pode trazer sua oferta ao altar, porque antes de receber a sua oferta, Deus precisa receber o ofertante. Foi por isso que a Bíblia diz que Deus rejeitou Caim a sua oferta, mas aceitou Abel e a sua oferta. Se você não perdoar, você não pode nem mesmo ser perdoado. Jesus nos ensinou isso na oração. Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se eu não perdoo a quem me deve, como é que eu posso pedir que Deus me perdoe como eu estou perdoando? Na verdade, se você é daquele tipo de gente que fica guardando mágoa no coração, você não vai ter paz. Você vai ser entregue aos verdugos da consciência, aos flageladores da alma. Então, reter mágoa no coração é uma insensatez. Porque esta pessoa vai controlar sua mente. Vai botar um cabresto em você. Você vai conviver com ela. Aliás, com a pessoa que você menos gostaria de conviver na vida. E ela vai controlar sua mente. Você não vai ter paz. Você não vai descansar, porque a pessoa vai se tornar o seu pesadelo. Você não vai ter sabor na comida, porque a pessoa vai tirar seu apetite. Você não vai ter descanso nem nas férias, porque a pessoa pega carona com você e estraga as suas férias. Agora, perdoar não é uma coisa simples e não é uma coisa fácil. Eu não posso ser leviano e dizer para você que isso é muito fácil, é muito tranquilo. Não, não é. Não é mesmo. Porque é muito bonito o discurso do perdão até você ter alguém para perdoar. É muito fácil falar de perdão até que alguém pise no seu calo. É muito bonito você fazer um discurso e até um sermão sobre o perdão até que alguém machuque você e fira você. Então, você só consegue perdoar por causa da graça de Deus. A não ser que o Espírito Santo de Deus produza em você esta atitude, você será um poço de mágoa, um mar de ranço, uma pessoa amarga. Porque ninguém passa pela vida sem enfrentar tensões relacionais. Mas hoje ou mais amanhã, alguém vai decepcionar você e você vai decepcionar outras pessoas. É por isso que a sensatez recomenda o perdão. E a Escritura, a palavra de Deus, exige o perdão. Porque não há cristianismo sem perdão, porque toda pessoa que vai entrar no céu é uma pessoa que foi perdoada. E toda pessoa que é perdoada precisa perdoar. Porque quem não perdoa não é perdoado. Então no céu não é possível você entrar com a sua bagagem de mágoa. Não, eu vou para o céu, mas eu estou com raiva, eu estou com ódio, eu estou com sede de vingança. Eu não perdoo fulano, não perdoo Beltrano, não perdoo ciclano. O perdão é necessidade. Agora, por mais pesado que seja o ambiente, ou por mais profunda que seja a dor, por mais perigosa que seja a ferida, por mais prejuízo que você tenha sofrido, por mais humilhado que você tenha sido, por mais injustiça que a pessoa perpetrou contra você, a Bíblia ainda recomenda perdoar. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz que nós devemos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. E se você perguntar quanto Deus nos perdoou, qual é o tamanho da dívida que nós temos com Deus? E a resposta é, a nossa dívida é impagável. Impagável, porque pecado é dívida. A não ser que você seja perdoado, você não pode entrar no céu.
E a Bíblia diz que Deus perdoou os nossos pecados completamente, cabalmente. E Deus não apenas perdoou os nossos pecados, Deus afastou de nós os nossos pecados, como se afasta o Oriente do Ocidente. Deus desfez o nosso pecado como a névoa. Deus lançou os nossos pecados para trás das suas costas. Deus lançou os nossos pecados nas profundezas do mar. E como diz Corrie ten Boom, ainda bota uma placa ali, é proibido pescar aqui. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e diz mais, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O perdão de Deus é pleno, é completo, é cabal. Quando a Bíblia, entretanto, diz que Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra, é claro que a Bíblia não está querendo dizer que Deus tem amnésia, que Deus tem perda de memória. Porque Deus sabe tudo, conhece tudo, Ele é onisciente. Mas está nos ensinando que Deus nunca mais nos cobra uma dívida que já nos perdoou, Deus nunca mais joga no nosso rosto um pecado que já nos perdoou, Deus nunca mais cobra de nós uma dívida que Ele já perdoou. Então eu vou lhe dar uma definição de perdão. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Mesmo que aquela injustiça que você sofreu, aquela dor que foi causada no seu coração, vem à sua mente, e vem, querendo você ou não, gostando você ou não, porque isso não depende de você, você vai dizer, essa dívida está paga, eu não vou cobrar mais. Esse assunto já foi resolvido na cruz do Calvário. Eu perdoo. Eu perdoo. Mesmo que você se lembre, você não sente mais a dor, porque você tem consciência, por causa da cruz do Calvário, do sangue vertido, você está perdoando, zerando esta conta. Não guarde mágoa. Perdoe. Mas talvez ainda você queira pensar um pouco mais sobre o tamanho dessa dívida que foi perdoada. E Jesus conta uma parábola para nos dar uma luz, um entendimento mais amplo do que significa isso. Parábolas são janelas de luz para uns e portas fechadas para outros. E a janela de luz para melhor compreensão é que Jesus conta então essa parábola do chamado credor incompassivo. Um rei acertava conta com seus súditos e encontra um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo com que saldar a dívida, pediu clemência e o rei perdoa a ele a dívida de 10.000 talentos. Mas quem recebe perdão precisa ministrar e dar perdão. E aquele homem perdoado de 10.000 talentos encontra um conservo que lhe deve 100 denários. E também, não tendo com que pagar, pediu clemência, paciência, misericórdia. E esse homem diz, não, comigo não é assim não. Eu não tenho paciência não. Pago o que você me deve, senão eu jogo você na cadeia. O rei ficou sabendo dessa história, mandou chamar aquele homem e disse a ele, servo malvado, eu perdoei a você 10.000 talentos, e você não pôde perdoar o seu conservo 100 denários? Agora você vai ser entregue aos flageladores até que pague o último centavo. E Jesus termina a parábola dizendo assim, assim o vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. Bom, qual lição que eu vou tirar dessa parábola? O que eu vou entender aqui? Qual é essa janela iluminada que me ajuda a compreender este assunto de perdão? É que, na verdade, mais do que uma parábola, Jesus contou uma hipérbole. Nenhum judeu podia dever 10.000 talentos no primeiro século. Um talento são 35 quilos de ouro. 10.000 talentos são 350.000 quilos de ouro. Para você ter uma noção, no período mais áureo, mais rico, mais
poderoso de Israel, no reinado de Salomão, o que entrava nos cofres do Estado durante um ano eram 666 talentos. No primeiro século, todos os impostos da Galiléia, Judéia, Pérea, Samaria, durante um ano, eram 800 talentos. 10.000 talentos eram todos os impostos da nação durante 13 anos. Para você ter uma ideia, o salário de um trabalhador naquela época era 1 denário por dia. Para alguém juntar 1 denário por dia, juntar 10.000 talentos ganhando 1 denário por dia, ele teria que trabalhar ininterruptamente 150.000 anos. Portanto, é uma dívida impagável. E Jesus usa essa cifra tão astronômica para colocar para nós, com clareza diáfana, que este é o tamanho da nossa dívida com Deus, ela é impagável. Entretanto, Deus nos-la perdoou e perdoou completamente. É graça, pura graça. Eu não mereço, mas eu preciso. O problema é que este homem que fora perdoado de 150.000 anos de trabalho, o problema é que este homem que foi perdoado de 10.000 talentos, não consegue liberar um perdão agora de 100 denários, que são 3 meses e 10 dias de serviço, 600.000 vezes menor do que 10.000 talentos. Então, o que Jesus quer nos ensinar com esta parábola é que você nunca pode dizer para alguém: eu não perdoo você, porque eu fui muito ferido, muito humilhado, muito machucado. A Bíblia nos ensina que nós devemos perdoar, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Não guarde mágoas. Perdoe. Perdoe. Perdoe completamente. Porque, às vezes, a pergunta nossa é a de Pedro: Senhor, até quanto nós devemos perdoar? Até 7 vezes? Perguntou Pedro. Talvez até aguardando um elogio de Jesus. Parabéns, Pedro, você é um homem muito espiritual. E Jesus responde: não, Pedro, não é até 7 vezes, é até 70 vezes 7. E Jesus não estava falando que você perdoa 490 vezes. Essa cifra, essa equação significa o perdão é ilimitado. Porque é assim que Deus faz com você e comigo. Ele nos perdoa, e Ele nos perdoa, e Ele nos perdoa, e Ele nos perdoa. Ele não rejeita um coração quebrantado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, Deus requer de você e de mim uma postura e uma atitude de perdão, e não de ficar ruminando a mágoa, ruminando a amargura, cozinhando em fogo lento esse ranço no nosso coração. Tome a decisão de perdoar. Eu não estou falando de justiça, estou falando de misericórdia. Corrie ten Boom foi presa na Segunda Guerra Mundial pelo nazismo alemão, ela e toda a sua família, na Holanda. Ela foi levada para um campo de concentração juntamente com a sua irmã Betsy. Seu pai, sua mãe, sua parentela toda morreu pelas atrocidades do nazismo. Ela foi levada para um campo de concentração de trabalhos forçados e tratamento indigno. Ela viu a sua irmã Betsy, já doente, fragílima, ser açoitada até a morte por um soldado nazista. A dor no coração, gosto de sangue na boca. Quis a providência de Deus que ela sobrevivesse ao Holocausto. A guerra terminou, ela está livre. Tornou-se uma pregadora do Evangelho. A história dela produziu um filme
refúgio secreto. Um livro foi escrito por ela, refúgio secreto. E certa feita, Corrie ten Boom estava pregando na Alemanha. E quando ela estava à porta, recebendo as pessoas, cumprimentando as pessoas, ela viu na fila um homem. E ela o reconheceu. Era exatamente o soldado nazista que tinha açoitado a sua irmã, já doente, fragílima, até a morte. Gosto de sangue veio na sua boca. E aquele homem foi se aproximando e estendeu a mão para ela. E por um momento ela ficou gelada, com a mão presa. Quando o Espírito Santo disse para ela, estenda a sua mão, perdoe esse homem, deixe-o livre e fique livre da mágoa. E ela estendeu a mão e disse, eu sei quem é o Senhor. Eu sei o mal que o Senhor me fez, mas em nome de Jesus eu te perdoo, fique livre, porque eu já estou livre. Não importa o quanto você sofreu, eu encorajo você a tomar uma decisão, porque perdão é uma questão de decisão. O perdão é maior que o ódio. O perdão é maior que a sede de vingança. O perdão cura, o perdão liberta, o perdão restaura. O perdão é a asepsia da alma, é a faxina da mente, é a alforria do coração. Tome a decisão de perdoar. Talvez mande uma mensagem, faça uma visita. Mas não guarde mais mágoa no seu coração. Isso vai acabar com você, isso vai destruir você, isso vai adoecer você. Tome a decisão de perdoar pela graça de Deus, na força do Espírito Santo. Tome a decisão de perdoar, porque só os perdoados entram no céu e aquele que é perdoado precisa também perdoar. Eu espero ardentemente que esta breve meditação possa ter calado fundo em seu coração. E você tome hoje uma decisão que vai ser um divisor de águas na sua história. A decisão de virar essa página, de perdoar, ser perdoado e viver livre, na liberdade que Cristo lhe oferece. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Deus abençoe o seu coração.